Então vamos lá, imagine a seguinte situação. Você comprou um imóvel nos últimos 5 anos, pagou ITBI sem reclamar e agora descobre que talvez tenha direito a uma restituição, pelo menos de uma parte desse imposto. Eu vou explicar isso de uma forma clara. Se isso lhe interessa, fique conosco. Eu vou te explicar de forma clara o que o STJ decidiu no tema 11.3. É por isso que você pode colocar um pouco de dinheiro de volta no seu bolso nessas operações imobiliárias. Geralmente, elas são muito custosas. O primeiro ponto, o STJ derrubou a ideia de que o valor venal de referência, o VVR, como base automática do cálculo do ITBI. A partir do tema 11.13, a regra é a seguinte: a base de cálculo do ITBI deve ser o valor real da negociação. Aquele que está no contrato de compra e venda, que foi para a escritura de compra e venda, sabe? Não a tabela do município. Não é o valor venal de referência que deve ser utilizado como critério absoluto, e sim o valor que você e o vendedor negociaram esse imóvel. Muitos municípios ainda dizem assim: mas isso não muda muita coisa para a arrecadação municipal. São só alguns casos que têm diferença entre o valor do contrato e o valor de mercado. Será? Eu simplesmente acho que não. E vivencio uma prática bem diferente. Na prática mesmo, o que acontece é o seguinte: muitas prefeituras criaram essa tabela chamada valor venal de referência, o famoso VVR. E geralmente eles são um pouco acima do valor venal de IPTU, o famoso VVI. E começam a cobrar o ITBI em cima do valor de referência de forma automática, sem observar as qualidades do imóvel. O STJ foi claro, essa prática é irregular. Inclusive, o Código Tributário Nacional fala em valor venal, não fala em valor de referência. Esse termo deve ser entendido como um valor de mercado e não como um número inventado pelo município numa tabela genérica. O valor venal não é valor de referência. E tem mais. A declaração que está no contrato tem presunção de veracidade. Em um latim bonito, é o que nós chamamos de presunção juris tanto. Ou seja, ela é válida até que alguém prove o contrário. Então, em regra, presume-se que o valor de compra e venda é o verdadeiro. Só pode ser afastado se o município conseguir demonstrar que houve subfaturamento ou ainda que havia ideia de sonegação fiscal. Mas, doutor Ricardo, e o município agora ficou de mãos atadas com essa decisão do STJ? De forma alguma, o município continua fazendo o processo fiscalizatório. O STJ disse, inclusive, o seguinte: o município pode sim contestar o valor declarado, mas não pode fazer isso em uma canetada. Ele tem que seguir um procedimento, um rito. Primeiro, deve abrir um processo administrativo próprio, com a finalidade de apurar isso. Segundo, notificar o contribuinte. Terceiro, apresentar elementos técnicos, laudos, avaliações de arquitetos, avaliações de engenheiros, que demonstrem que o valor declarado não corresponde ao valor de mercado que ele entende. Quarto, ele deve garantir o contraditório e a ampla defesa ao contribuinte. Ou seja, você que pagou pode apresentar documentos, provas, laudos contrários, comprovações de arquitetos se opondo, contestar essa avaliação. E só depois disso, e ao final do procedimento, é que o município pode, eventualmente, alterar a base de cálculo do ITBI. Sem esse procedimento, não pode simplesmente impor o tal valor venal de referência, o VVR, e te obrigar a pagar mais tributos. Sabe quantas vezes esse procedimento aconteceu conosco aqui na prática, assim, na Vera? Nunca, nenhuma vez. Eu nunca vi um processo administrativo desse. E aqui vem um detalhe importante. O valor venal de referência não pode ser aplicado de forma automática e aleatória. O VVR, na prática, é uma tabela criada pelo município. E ele costuma ter, como disse, valores até mais altos que o valor do IPTU. Para o STJ, essa tabela automática de base obrigatória do ITBI, ela é irregular, porque ignora a realidade de cada imóvel, estado de conservação, as benfeitorias, a localização, padrão construtivo, etc. Para o STJ, tudo isso, o contrato de compra e venda demonstra de melhor forma
do que a tabela fabricada pelo município. É por isso que o STJ entendeu que o valor negociado é o melhor a refletir a realidade da operação. Agora, um ponto que quase ninguém te conta, tá? Quando o município aumenta a base de cálculo do ITBI, geralmente isso acontece depois que a escritura pública de compra e venda já foi lavrada. Você pega o seu contrato, leva para o cartório, lá é lavrada a escritura. E as custas e emolumentos cartorários já foram pagos por essa escritura de compra e venda. Se a prefeitura arbitra um valor maior do que aquele que foi declarado na escritura, o cartório vai refazer as contas e vai cobrar emolumentos complementares em cima desse novo valor adicional. É isso mesmo. E qual é o segredo aqui do especialista para vocês? Se você consegue, na via administrativa ou judicial, rebater esse arbitramento indevido e comprovar que o ITBI foi cobrado a maior do que o que era eventualmente devido, e assim você vai restituir parcelas do ITBI, em muitos casos, também é possível pedir a devolução de parte dos emolumentos cartorários que foram calculados em cima desse excesso declarado. Ou seja, você pode recuperar tanto os 2% adicionais do ITBI sobre o excedente, com juros e correção monetária, quanto a parcela de emolumentos pagas a maior dos cartórios. Muita gente esquece dessa segunda parcela da restituição. Guarde isso é bem importante, tá? Agora vem uma pergunta-chave. Essa declaração vale para todo o Brasil? O STJ então padronizou esse entendimento em todo o Brasil? Sim. O julgamento do tema, o 11.3 no STJ, ele tem efeito vinculante e significa que todos os municípios do país e tribunais devem respeitar esse entendimento. Se você pagou ITBI sobre o valor venal, o valor de referência, acima do valor real, porque a prefeitura usou esse VVR sem um procedimento administrativo, abriu-se um espaço para pedir a restituição. Até é possível que você tente essa restituição na via administrativa, que na prática, raramente ela é deferida. Se ele negou lá, vai negar no seu pedido. Mas também é possível você pedir na via judicial, onde suas chances são infinitamente maiores. Hoje nós já temos milhares de decisões reconhecendo o direito a essa restituição. Quando o município arbitra o valor do imóvel maior do que o negociado, sem os requisitos necessários, portanto, sem o procedimento administrativo adequado, sem contraditório, sem ampla defesa, então você está no melhor cenário. Muito provavelmente você terá direito à restituição. Então, resumindo, no caso do ITBI, então, venda bens imóveis. O STJ determinou que o município não pode inventar um valor diferente sem antes instaurar um procedimento formal, administrativo de revisão. A presunção inicial é sempre que o valor do contrato de compra e venda ele é o verídico, é o que melhor transcreve a realidade do imóvel. Se você chegou até aqui e ficou com dúvida ainda sobre quais os passos que a prefeitura tem que fazer para seguir esse tal procedimento administrativo, volta um pouquinho o vídeo, assiste essa parte de novo, porque ela é muito esclarecedora e importante no seu caso. É a partir de lá que eu acho que você vai começar a entender que você foi lesado, tá? E para fechar, se você desconfiou que pagou ITBI a maior, procure um especialista. Ele vai refazer as suas contas e percebendo que no seu caso houve um valor venal de referência empurrado goela abaixo pelo município, pelas procuradorias do país, então aí é muito provável que você tenha 2 créditos a recuperar. O ITBI, aqueles 2% calculados sobre que extrapolou o valor da operação e o arbitrado pelo município, e os emolumentos cartorários adicionais, que foram calculados em cima desse excesso. E se você gostou desse conteúdo, então, lembre-se de enviar esse vídeo para quem você sabe que já comprou imóvel nos últimos 5 anos e pode ter perdido dinheiro nessa brincadeira. E não se esqueça de se inscrever no canal e também de nos seguir. Porque, como eu digo, é melhor que eu te conte do que o fiscal.